negociação, houve uma postura imediata, né, de cancelamento da conversa e greve. Ninguém faz um debate assim, iniciando greve no dia seguinte. As pessoas, geralmente, pela experiência que eu tive, nós levamos 2, 3 meses, às vezes, até entrar em greve. Primeiro, negociávamos audiências, estado de greve, é uma sequência. O Estado, por exemplo, se verificar a situação do pessoal da saúde, do Estado, da educação, foi isso, uma série de negociações, mas agora, você imediatamente declara greve, você rompe, né, o diálogo. A situação que nós encontramos no percentual praticamente no limite, é o Tribunal de Contas que diz isso, nós temos que ter esse espaço, inclusive, de recuperação da nossa receita para podermos cumprir, inclusive, o pagamento em dia de salário, com o 13º. Por isso, janeiro, porque aí você consegue, no ano de 2011, conseguir manter a legislação. Por isso, de forma muito responsável, com as dificuldades, com a falta de fluxo financeiro de dinheiro que temos, nós fizemos esse cálculo, essa garantia, que é mais que a inflação, sabendo que, inclusive, que em maio de 2012 nós teremos a outra discussão, que poderemos recuperar a inflação. Eu fiz 11 greves na minha vida e todas as greves, os servidores sabem que tem ônus e bônus. Dia não trabalhado é dia descontado, normal. Quer dizer, tentar iludir os servidores de que isso não é possível, não existe, em momento algum. Nós estamos administrando com muita responsabilidade, isso quero que fique bem claro. Eu tenho hoje uma lei de responsabilidade fiscal, uma lei que eu ajudei a construir quando eu era deputado federal para evitar aquilo que a gente via, prefeituras e governos sendo destruídos, né? Tem limites orçamentários. Ainda em abril, né, o Tribunal de Contas do Estado nos notifica alertando que o limite com folha de pagamento, né, está muito próximo. Por isso essa nossa preocupação. Por isso que nós, nos cálculos, de forma muito responsável, resolvemos, né, essa incorporação dos professores, o aumento dos agentes comunitários, justamente com responsabilidade, inclusive, para podermos pagar. A questão do caixa hoje, a dificuldade financeira hoje da Prefeitura é evidente. Na greve de 2010, nós conseguimos, para tentarmos dar conta, pagamos em 3 vezes, e os abonos, inclusive, foram pagos agora, em fevereiro, março e abril, justamente na tentativa, né, responsável de não incluirmos esse pagamento em 2010, que com certeza ia estourar o limite da lei de responsabilidade. O ideal seria nós abaixarmos para cerca de 43, 44, para podermos respirar. Porque a opção que eu tenho hoje é uma escolha. Eu preciso governar a cidade, eu preciso atender as dezenas de solicitações da população, principalmente em algumas obras, né? A manutenção e a melhoria da nossa malha viária, quer dizer, a recuperação de par, né, da cidade com as chuvas, principalmente agora. Então, esse tem sido, né, a nossa opção. Temos que governar também para 515 mil, nós não podemos somente vender uma parte e mais, com o risco de não atendermos à legislação. O diálogo não é isso, não é rompimento unilateral, né? O diálogo não pode ser assim, está aqui a proposta, estamos em greve. Isso não é diálogo, não tem como. Né? E questiona os números então. Se esses dados dessa situação fosse questionada, não teria problema. Adoraria que a realidade da prefeitura, a realidade financeira, orçamentária da prefeitura não fosse outra. Repito, eu adoraria, como no governo anterior, trabalhar com um percentual de 42%, 43%. Acontece que aquelas medidas tomadas nos prejudicaram. A realidade dura que nós recebemos da prefeitura é essa. Esse foi um debate. Quando nós falávamos que recebemos a prefeitura cheia de dívidas, nos diziam que nós fomos mentirosos, que não conhecíamos os números. Eu fui o relator geral do orçamento do Brasil. É a área que eu me especializei nesses anos todos. E disse sempre que a situação é essa. Né? Nós temos, infelizmente, uma cidade muito rica, mas uma prefeitura muito pobre. Eu acredito no bom senso, né? Inclusive das pessoas, dos servidores, que são pessoas do bem. Claro que esse grupo que controla o sindicato hoje tem um poder de persuasão muito grande. Né? Alegando, inclusive, não vai ter desconto e tal. Quer dizer, não é verdade, tem que falar a verdade para os servidores. Que um movimento desse tem ônus e bônus. Né? Mas eu acredito muito no bom senso, a gente percebe já que a grande maioria dos servidores hoje sabem, porque nós não estamos mentindo, nós não estamos inventando números, nós não estamos fazendo uma luta contra os servidores, ao contrário, né? Mas esses limites
existem e estão aí evidentes. Claro, e nesse sentido, eu peço, né, a colaboração, o entendimento da maioria dos servidores, porque sabe que ser servidor público significa, muitas vezes, esse desapego, né, a outras causas a não ser a servir a população. O sindicato protocolou uma série de 35 itens de reivindicações. Nós encaminhamos, muitos atendidos, 18 atendidos, algumas parcialmente atendidos. Ao receber essa resposta, o sindicato imediatamente decidiu, convocou uma assembleia e determinou a greve, inclusive votando contra diversas itens, inclusive que nós aceitamos. Por exemplo, tecnicamente, o sindicato votou contra, por exemplo, o aumento dos agentes comunitários e a incorporação do abono, que são dois projetos que nós tínhamos estabelecido e já colocamos na Câmara de Vereadores.